Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Márcio Farias e vim trazer uma palavra de bênção na sua vida, que é a mensagem de fé. Estou de volta, mas agora não como discipulador e nem mais como discipulado, que é o programa que eu costumava gravar, colocar no CD e distribuir, mas sim com a mensagem de fé. E ao contrário do discipulado, que foi e continua sendo uma bênção em nossas vidas, é como você pode ter acesso. Você pode ter um acesso livre por apenas 10 minutos. Muito bom, não é? Olha, nesse estudo que eu estou trazendo hoje, da mensagem de fé que eu trago, é no Evangelho de João, capítulo de número 12, do versículo de número de 44 a 50, que nós vamos ler agora. Versículo 44, capítulo 12, versículo 44, diz mais ou menos assim. Então Jesus disse em voz alta: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo com luz, para que em todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para o mundo para julgar, mas sim para salvar. O versículo 48 diz: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que profere o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Se o que o mandamento é a vida eterna, se o que o mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu lhe digo é exatamente o que o Pai não mandou dizer. Bom, quando ele chega aqui no versículo 40, diz: quem me vê, diz que me viu. Quem viu Jesus? O próprio Deus. Eu vim ao mundo com luz, porque ele já é. Como a palavra diz lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha assim a vida eterna. Ele fala nessas mesmas palavras, só que agora em Lucas capítulo 12, versículo de número 44. Versículo 47, ele diz: se alguém ouve as minhas palavras e lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Há um juiz a quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra. Então, ou seja, a própria palavra te negará, meu filho. A própria palavra te condenará. Porque Deus não vai te acusar, nem vai te condenar. E até porque ele não foi isso que ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo para salvá-lo. Como assim a palavra me condenar? Porque quando você vai de contra a palavra, você vai de contra os mandamentos, você está indo de contra a Deus. Então, essas três palavras serão juiz do tribunal no dia do juízo final. Por isso que devemos estar aptos e vivenciando a palavra de Deus. O livro de Josué, lá no capítulo 1 de Josué, tem uma passagem muito interessante. Se vocês abrirem a Bíblia de vocês, no capítulo, lá em Josué, no capítulo 1 do versículo 8 de Josué, vocês vão ver que o próprio Josué fala. Uma palavra bem semelhante ao que o salmista Davi fala, que eu vou falar aqui a pouco. Olha, diz assim no versículo 8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Já em Salmos, o próprio salmista Davi também, ele trouxe uma palavra muito parecida com essa. Ele advertiu com um significado bem próprio. Diz assim: olha, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita tudo dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite, é como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no seu tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que faz prosperará. Amém? Uma palavra bênção que eu estou trazendo nessa mensagem de fé que eu estou trazendo para vocês, porque existe o significado de a gente ter Cristo, e mais do que isso, está envolvido, e para se estar envolvido é necessário que venhamos ler a Bíblia, aprender mais da Bíblia, aprender mais dos seus ensinamentos. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 27 e 28, é uma passagem interessante, porque naquela época, estar em Cristo era muito importante, como até hoje é. E tinha uma mulher que ela fez uma comparação, ela falou assim: olha, feliz é a mulher que te deu a luz. Se eu não me engano, no versículo de número 28, o próprio Senhor responde: antes eles são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, ou seja, as obedecem. O próprio Senhor Jesus adverte: olha, não basta apenas ouvir, não basta apenas ouvir falar, ver alguém dizer ou mencionar, é preciso praticar essa palavra. O Senhor diz que antes felizes são aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as praticam. Está vendo aí? O próprio Senhor trazendo a certeza nessa passagem de Lucas. Apenas confia no Senhor, sejam sábios como Salomão e prudentes como o Senhor Jesus, que nos anuncia as boas novas do Evangelho de Cristo, que é o Senhor. Como o próprio Salomão escreveu, lá no capítulo 16, do versículo 25, uma passagem muito interessante, que diz que há caminhos que parecem ser retos ao homem, mas o final o conduz à morte.
Mas que o próprio Senhor Jesus também, se eu colocar paradoxo, essa palavra, ou a palavra que está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 3, que fala dos dois caminhos a seguir, a porta estreita e a larga. E ele, o próprio Senhor fala, olha, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Tá vendo aí? O próprio Senhor nos advertindo, olha, é melhor entrar pelo caminho estreito, melhor entrar pelo caminho estreito, que é o caminho que leva à salvação. Esqueça o caminho largo, ainda que traga prazer. Se eu colocar também paradoxo, Mateus capítulo 7, do versículo 13, e juntar com Lucas capítulo 13, versículo 24, o Senhor fala da mesma passagem, da porta estreita. Só que com um detalhe, esforços para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá, não o conheço e nem sei de onde vocês são. Ou seja, quando o dono da casa, o próprio Senhor Deus, que ele se levantar do seu trono de glória, né, no dia do juízo, ele fechará a porta. E você não poderá mais entrar. E será o dia, não será dia de luz, mas sim dia de trevas. Será dia de dor, como o próprio salmista falava. Entendeu? Então há um sentido, uma razão para que você venha aceitar o Senhor Jesus e venha entender os propósitos de Deus na sua vida. O Senhor te ama, o Senhor quer mudar a sua vida e a sua realidade. Ezequiel capítulo 36, só que versículo de número 26, ele fala assim, darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porém em vocês um espírito novo, e levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Amém? Vale a pena obedecer fielmente às leis do Senhor e vivenciar dela o tempo todo, porque você será como árvore plantada às beiras do ribeirão. Jeremias 33 diz, clamarei, Senhor, e lhe direis coisas grandiosas e insondáveis. Então vale a pena ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Clame a mim, e lhes responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Basta você acreditar e confiar no Senhor, que o Senhor fará muito mais na sua vida. Ele dirá coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, mas que você pode sim conhecer e a vivenciar desse amor eterno de Deus. Olha, Deus está dizendo para você assim, ó. Bem, filho meu, abre o teu coração, ora ao Senhor, ele te lhe trará respostas que vocês muitas vezes estão buscando e não conseguem. Assim como Salomão pediu sabedoria, peça entendimento, discernimento, quebrantamento, perdão, e o Senhor é bom, e com certeza Ele lhe dará tudo isso que eu estou falando aqui. Ok? Bom, esse foi a mensagem da fé que eu estou trazendo para vocês. E que o Senhor abençoe e guarde e te ilumine hoje, amanhã e sempre. Até logo.